Amém. Ainda tem espaço para Deus aí? Amém. Glória a Deus. Ainda tem espaço para mais de Deus? Aleluia. Porque eu quero falar sobre ministério nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque eu sei que a palavra que Deus colocou no meu coração vem de encontro àqueles que têm ministério. Amém? Amém. E essa palavra é para abençoar o teu coração. Eu gostaria que você ficasse atento na revelação de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus 5, versículo 3 fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na tradução original está escrito assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é de espírito, é em espírito. Por que, amado? Em espírito, pobre em espírito. O que é uma pessoa pobre em espírito? É uma pessoa vazia de si mesmo. Se você pega um conteúdo de um copo de água cheio e você derrama mais água sobre aquele copo que já está cheio, o que vai se derramar não é o que está dentro, mas é o que está sendo colocado. Ele transborda para fora. Por isso que Deus não desperdiça unção, não desperdiça bênção, não desperdiça revelação para aquelas pessoas que estão cheias de si mesmo. Pessoas que estão cheias de si mesmo, quando a unção desce, quando ela bate, ela cai, ela sai para fora. Mas bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito, aqueles que são vazios de si mesmo, aqueles que têm no seu coração ainda espaço para Deus derramar uma unção. Segundo Reis, capítulo 4, uma mulher procura Eliseu falando assim: olha, eu sou viúva e o meu marido te servia. Ele falou assim: olha, o que você tem? O que você precisa? Os credores estão vindo para levar os meus filhos, porque o meu marido devia, ele deixou dívida. Aí Eliseu falou assim: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Esse, irmão, o pouquinho de azeite é a dificuldade da igreja do século 21. Essa é uma das maiores necessidades da igreja de hoje. Ter mais azeite. A igreja parece aquela viúva que só tem um pouquinho de azeite. Eliseu falou assim: arruma vasilhas, e vasilhas vazias, e não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas, porque o milagre vai acontecer. Amém. Quando tinha vasilhas vazias, havia então transbordado o azeite de Deus. Quando as vasilhas vazias acabaram, também acabou a unção de Deus. Se o seu coração ainda está vazio e cabe unção, vai haver mais unção de Deus. E quanto mais espaço houver, quanto mais vazias houver, mais unção vai ser derramado. Mas quando o coração está cheio, quando a vida está cheia, cheia de alguma coisa, cheia de si mesmo, então o azeite para de transbordar. Aleluia, Jesus. Ainda tem lugar para o azeite de Deus? Glória a Deus. Então feche os seus olhos. Calabiastubianda Ramanaia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vim aqui nessa madrugada falar para pessoas que têm ministérios. Calabiastubianda Ramanai. Shalama canta Nubianda Ramanas. Eu gostaria que você adorasse a Deus, que você se levantasse na presença de Deus, e começasse a exaltar o nome poderoso de Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo. Se ainda há lugar na tua vida, se ainda há lugar no teu coração, abre os teus lábios, comece a exaltar, fala em línguas estranhas, porque aquele que ora em línguas estranhas não ora para si, mas ora em mistérios para Deus. Ainda que a sua mente não entenda, mas mesmo assim o seu espírito é edificado. Deus de mistério, eu sei que tu tens um propósito nessa noite. Eu sei, Senhor amado, que tu trouxe o teu povo neste lugar e não foi em vão. Nenhum deles, Senhor amado, saiu da sua casa em vão. Nenhum, Senhor amado, que está aqui, permaneceu aqui, está em vão. O Senhor tem uma palavra, Senhor amado, e que essa palavra vá e produza, Senhor amado, o resultado a qual ela foi enviada. Meu Deus, sem pretensão nenhuma, Senhor amado, eu quero ser somente o teu servo, somente o teu auxiliar. Usa a minha vida, Senhor amado, e que os ouvidos do teu povo sejam abertos, que o entendimento da tua igreja seja aberta, e que ela possa, Senhor amado, absorver essa palavra
palavra, essa semente, e possa produzir frutos de justiça. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, você pode aplaudir o Senhor bem forte. Abre sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 10. Gostaria que alguém pudesse me trazer um pouco de água. Amém? Nós já viemos de outro lugar, quase 1h30 de ministração. A garganta está um pouco abatida, mas Deus, Ele vai falar nessa noite com a tua vida. O tema dessa mensagem é vencendo as deformações. Amém? Amém. Vencendo as deformações. E você vai entender por quê. Se eu pregar para uma pessoa aqui e essa pessoa sair edificada, obrigado, que Jesus te abençoe. Amém. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui feliz. Amém? Deixa aqui, só um minuto. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vamos ler o texto. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Vamos voltar só ao versículo 12, ler o versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Que palavra linda. Vai agora, e eu serei com a tua boca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o Vira para a pessoa do seu lado e repete essa palavra de Deus. Amém? Deus falou a Moisés, está falando com você agora. Vai. Vai. Fala bem forte. Vai. Vai. E o Senhor usará a tua boca. Deus usará a tua boca. Deus usará a tua vida. Amém? Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor e aplaudindo Ele bem forte. Amém? Deus é Deus que usa. Glória a Deus. Como vencer as deformações? Aqui está a história de um homem, Moisés, o maior ministério do Antigo Testamento. Nenhum outro homem no Antigo Testamento foi tão usado ou teve tanta intimidade com Deus quanto Moisés. Durante todo o Antigo Testamento, Moisés foi o homem que mais teve experiências com Deus, e o ministério dele só está abaixo do ministério de Jesus Cristo. Porque antes de Moisés, Deus já havia levantado profetas. Deus já havia levantado Enoque. Deus já havia levantado Noé. Deus já havia levantado Abraão. Deus já havia levantado José. Mas nenhum homem foi usado com sinais e prodígios como Moisés foi. Moisés foi um ministério, foi um homem que inaugurou um ministério de prodígios. Os outros profetizavam, mas Moisés foi um profeta de sinais. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre Moisés ele não nasceu já sendo usado por Deus. As pessoas são chamadas, irmãos, como diz Jeremias, desde o ventre da mãe. Ele falou assim: desde o ventre da minha mãe, o Senhor já havia me escolhido. Mas ninguém nasce sabendo. O Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele molda. O Senhor, Ele vai nos marcando com experiências. Homem e mulher de Deus, para ser usado diante de Deus. Eu estou falando ser usado por Deus. Eu não estou falando de pessoas que aprenderam alguma coisa segundo a carne. Eu estou falando homens de Deus. Eles são marcados por experiências. É por isso que Paulo, ele fala assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ele sabia, ele poderia testemunhar e
e no corpo dele, na vida dele, no ministério dele, ele tinha marcas apostólicas, ele tinha marcas de Cristo. Pessoas de Deus aprendem com experiências. E escute o que eu quero te falar nessa noite. O recado de Deus para a tua vida. Deus quer te marcar com experiências. Aleluia. O pastor mesmo falou, aleluia, aquele que pregou antes de mim, no ministério, há duas fases, irmãos. Às vezes nós só pensamos nas coisas boas, nós só pensamos nas honras, nós só pensamos em estar sentados com Cristo, mas também existe a cruz, existe carregar a cruz, existe pisar em pedras, existe também pisar em espinhos. E às vezes nós ficamos a pensar, por que Deus permite isso? Por que Deus permite essa tribulação? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Mas Paulo diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta as mãos. Então fica tranquilo, que tudo está correndo para o seu bem. É Deus forjando um caráter na tua vida. É Deus forjando uma espiritualidade forte em você. É Deus te preparando. Então nós somos marcados com experiências. Moisés, ele foi escolhido por Deus, mas ele não estava pronto, ele não nasceu pronto. Deus precisava então trabalhar na vida dele, precisava trabalhar no caráter dele. Irmãos, entenda uma coisa: o povo de Israel passou 40 anos no deserto, mas não era plano de Deus que ele passasse tudo isso. Foi a necessidade. Deus viu que foi uma necessidade eles passarem aquele tanto de tempo para o caráter ser amadurecido, porque a terra que Deus tinha prometido para eles estava lá habitada por gigantes. Agora imagine se o povo chega com uma covardia tremenda, numa falta de fé tremenda para enfrentar os gigantes. Foi que nem quando Moisés mandou os espias ir lá na terra. Quando eles chegaram, 10 deles chegaram falando assim: é melhor a gente ficar no deserto ou a gente voltar para o Egito, porque não temos condições de vencer aqueles homens. São gigantes, são homens preparados em guerra. Mas Josué e Caleb se levantou e falou: não, o Senhor prometeu, então nós vamos dar força de Deus, nós vamos dar força do Senhor. Agora, irmãos, imagina, a gente fica almejando, querendo conquistar as bênçãos do Senhor, e a gente se questiona o porquê que até então nunca chegou o momento. É porque Deus sabe que ainda não estamos preparados para enfrentar os gigantes. Deus tinha prometido a terra, porém a terra estava habitada. Glória a Deus. O Senhor te prometeu bênçãos, e todas as bênçãos, ele falou assim, Efésios 1, a Bíblia fala dessa maneira: e o Senhor já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou. Quando ele ressuscitou, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos abençoou, e todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Para você conquistar a bênção, você tem que ir até as regiões celestiais, aonde também tem classe de demônios, onde tem castas de demônios, irmãos. Então, bênção de Deus é conquistada na violência. O próprio Jesus falou, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, quer dizer, João Batista foi o último profeta da antiga dispensação, da dispensação da lei. Jesus era da dispensação da graça, e ele falou assim, desde João Batista, desde a lei até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado por violência. Ele mesmo falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas não é espada contra a carne, não é espada contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, tronos e hortes. Então, se você não toma a tua espada, não toma o teu escudo, não toma a tua armadura, de maneira nenhuma você vai conseguir nada. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um ministério para você, mas Deus é um Deus que trabalha e que forja. Nenhum exército, irmãos, pega um soldado um recruta despreparado e enfia ele lá na guerra, porque ele mais vai atrapalhar do que ele vai progredir ou ele vai abençoar a tropa. Entenda uma coisa: Deus é um Deus que prepara. Moisés tinha um chamado de Deus, Moisés era escolhido de Deus, mas ele não nasceu pronto, ele precisava ser forjado, ele precisava aprender com experiências e com marcas. Você vê o chamado de Deus quando os meninos estavam morrendo. O faraó mandou matar de 4 anos para baixo. A mãe de Moisés conseguiu livrar ele. Depois de um certo tempo, colocou num cesto no rio Nilo,
naquele rio cheio de correntezas, cheio de crocodilos. Ele chegou até onde a filha de Faraó estava banhando, e ali então ela adotou, levou para o palácio. Moisés passou 40 anos no palácio, sendo preparado para ser um príncipe, para ser um homem grande no Egito. E o Egito, nós sabemos muito bem que é símbolo do mundo. Quantas pessoas tiveram grandes oportunidades de ter um bom negócio, de ter muito dinheiro em questões do mundo, que talvez se tivesse permanecido no mundo, não estaria passando por privações ou provações que estão passando, porque serve a Deus. Ali estava a oportunidade daquele menino. Você vê a escolha de Deus, o chamado de Deus, o cuidado de Deus, quando Moisés era criança. Você pensa que ele ter passado naquele Nilo lá e ter chegado onde a filha de Faraó estava tomando banho foi fácil? Ele poderia ter assistido, poderia ter virado nas correntezas, os crocodilos poderiam ter comido, mas ele chegou lá, a mão de Deus levou ele lá. Agora pensa a sorte desse menino. Um hebreu que ele vai nascer para morrer. Ele já nasceu destinado a morrer, porque a Faraó mandou matar toda criança que nascesse do sexo masculino. E se vivesse era para ser condenado a um escravo. Agora o garoto chega até a filha de Faraó, acha graça aos olhos dela, e ele é preparado como um príncipe. Foi livre da morte, foi livre da escravidão, e agora era um príncipe. Mas Deus tinha outro plano para ele. De uma certa maneira ele ficou sabendo das suas origens. E de repente, quando ele viu uma injustiça de um homem do Egito fazendo com um hebreu, ele se levantou para defender e matou aquele homem. Você sabe o que é isso? Fazer obra de Deus pela força da carne. Ninguém pode fazer obra de Deus pela força da carne. Ninguém pode fazer obra de Deus pela força do braço. Ninguém pode fazer obra de Deus por inteligência ou qualquer outra coisa. Obra de Deus se faz primeiro por um chamado e segundo por uma capacitação do próprio Deus. Aleluia. Ele descobriu a sua origem e agora quis pelo seu próprio braço defender o seu povo. E aquilo ficou em secreto, e de repente quando ele foi julgar o hebreu se levanta e fala assim: você porventura quer fazer comigo o que você fez com aquele homem egípcio? Você vai me matar também? Ele descobriu que a história tinha vazado. Ele pegou a sua trouxinha e falou: perna, para que te quero? Eu vou embora. Se isso chega até o palácio de Faraó, eu sou um homem morto. Covarde. Covarde. Ninguém faz obra de Deus pela força do braço. Ninguém. Esses dias eu estava falando lá, foi sexta-feira eu estava falando lá na minha igreja. Muitos são chamados. E não basta ser somente chamado, você tem que ser um escolhido. E o chamado depende de Deus. Eu não posso chamar ninguém. Pastor Rodrigo não pode chamar ninguém. Só Deus que tem o poder e a autoridade de chamar. Agora, você ser escolhido não vai depender de Deus, não, amigo. Vai depender de você. Aleluia, Jesus. Você ser escolhido vai depender do seu caráter, vai depender da sua força, vai depender da sua ousadia. Vai depender da sua ousadia. Porque, aliás, irmãos, Deus me ministrava nessa mensagem: se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você tem que fazer duas coisas. Peça o que ninguém nunca pediu e faça o que ninguém nunca teve coragem de fazer. O pastor mesmo falou aqui de Pedro. Pedro fez uma coisa que ninguém teve coragem de fazer. Quando todo mundo estava assustado, pensando que era um fantasma, o Senhor falou: sou eu, Jesus, o seu mestre. E Pedro falou assim: se tu és Jesus, me faz andar nas águas como tu estás andando. Ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. Então ele saiu do barco e foi andando pelas águas. Aleluia. Eu conheço muitas pessoas aí pela televisão que deitam em cama de prego, andam por cima de brasa, mas eu não vi até hoje pessoa que anda sobre as águas. Só Jesus e Pedro teve essa experiência. Ele teve essa experiência porque ele teve coragem de fazer o que nenhum dos discípulos teve coragem de fazer.
E outra coisa, peça para Deus o que ninguém nunca teve coragem de pedir. E aqui está um homem que pediu: Senhor, se eu acho graça aos seus olhos, deixa eu te ver. Verdade. Aleluia, Jesus. Quem é um homem que teve cacife para falar: eu quero te ver? Daniel, quando viu o anjo, caiu como morto. Isaías, quando viu o Senhor numa teofania, ele falou: estou perdido, vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. Moisés falou: deixa eu te ver. Pediu o que ninguém teve coragem de pedir. Você tem coragem de pedir o que ninguém nunca teve coragem? Irmãos, presta atenção no que eu quero te dizer agora. O chamado vem de Deus, a escolha vai depender de você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitos desistiram. Tem uma doutrina aí que eu não entendo. Uma vez salvo, sempre salvo, e não importa. Irmãos, Sansão nasceu predestinado para salvar Israel. Antes dele nascer, o anjo apareceu para a mulher de Manoá e falou assim: olha, você é estéril, mas você vai dar luz a um menino que vai libertar o seu povo. Ele vai ser nazireu, e passou todas as instruções para ela. A mulher que era estéril, a madre se abriu, a mulher gerou, nasceu um menino, foi nazireu, mas ele libertou o povo. Não libertou. Antes de nascer, Deus já tinha predestinado para ele uma obra, mas por causa das suas escolhas, porque preferiu o mundo, porque não preferiu guardar o seu voto com Deus e preferiu agradar-se com as coisas do mundo, ele perdeu a oportunidade. Pastor, mas os planos de Deus nunca se frustram. Nunca se frustram mesmo. Os planos de Deus nunca se frustram, porque se não for com você, ele levanta outro no seu lugar, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados, nós podemos ser. Então depende de nós. Verdade. Depende de nós. Glória a Deus. Depende de como nós se posicionamos diante do trabalhar de Deus na nossa vida. 40 anos no Egito, sendo preparado como um príncipe, e agora sai como um fugitivo. Aí ele vai passar mais 40 anos da sua vida no deserto. Quando chega no deserto, ele conhece um homem chamado Jetro, casa com a filha dele e vai pastorear ovelhas. 40 anos pastoreando ovelhas. Quando ele fala assim: Senhor, escolhe outra pessoa, que eu sou pesado de palavras. Pesado de palavras, irmãos. Aí começou a deformação de Moisés. Moisés foi formado no Egito e foi deformado no deserto. As deformações de Moisés. É lógico que ele era pesado de palavras. Imagine um homem que sai 6 horas da manhã para pastorear ovelha no deserto e só volta com as ovelhas 6 horas da noite. Não tendo um celular para ele se comunicar com a esposa. Não tendo um radinho para ele ouvir uma música gospel. Né? Vamos dizer aí agora. Sem ter uma televisão para ele ouvir um programa do Silas Malafaia. A única coisa que ele ouvia o dia inteiro era bé, bé. 40 anos, pastor, só ouvindo ovelha falar. Como é que não ficava pesado de palavra? É o tempo do molho, né? Que a gente fica de molho lá, esperando Deus trabalhar. E que todo homem de Deus passa por isso. Passa pelo querite. É que nem Paulo passou 13 anos no deserto da Arábia, aprendendo aos pés do Espírito Santo. Paulo não andou com Jesus, mas aprendeu, foi o primeiro apóstolo que aprendeu aos pés do Espírito Santo. E portanto, quando ele foi ensinar sempre a igreja de Corinto, ele falou: eu estou vos ensinando o que eu aprendi do Senhor. O próprio Jesus, em espírito, ensinou a Paulo tudo aquilo que ele ensinou em 13 anos no deserto da Arábia, para depois ele voltar para pregar o Evangelho. Moisés foi mais tempo, foi 40 anos. De repente ele estava pastoreando ovelha no deserto. Aí ele olhou e viu um foguinho lá em cima. Era uma sarça pegando fogo. Sabe o que chamou a atenção de Moisés? Chamou a atenção de Moisés não foi o fogo da sarça. O que chamou a atenção de Moisés era que a sarça estava pegando fogo, mas não estava se consumindo, irmãos.
Porque isso é interessante. Você já viu fogo não consumir alguma coisa? Principalmente uma árvore, principalmente algum mato. Moisés olhou, a sarça estava pegando fogo, está tudo bem. Passou meia hora, o fogo estava pegando na sarça, mas a sarça estava inteira. Passou uma hora, Moisés olhou e a sarça ainda estava inteira, mas estava pegando fogo. Porque o fogo de Deus, irmãos, tem duas características. Fogo de Deus, nós estamos acostumados com o fogo de Deus que consome, que destrói, é fogo consumidor. Mas fogo de Deus também edifica. Fogo de Deus também levanta, também restaura. O fogo estava pegando na sarça e ela não estava se consumindo, porque o fogo de Deus na minha vida e na tua vida consome pecado, consome impureza, consome problema, mas edifica a nossa espiritualidade. Quando Moisés foi chegando perto, Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aleluia, Jesus. Agora Deus começa a ter uma conversa com Moisés e fala assim: eu te escolhi para você ir lá no Egito libertar o povo. Agora Deus estava confrontando Moisés com seus traumas, porque Moisés já tinha tentado fazer isso. Moisés já tinha tentado libertar o povo por meio da força da carne e não tinha conseguido. Eu quero te dizer uma coisa: você só pode confrontar Satanás, você só pode vencer o mundo com a experiência do fogo de Deus. Com o fogo da sarça de Deus. Amém? Porque o fogo de Deus é uma dinâmica para a igreja testemunhar. Ninguém pode ir botar o dedo na cara de Satanás sem ter fogo de Deus, sem ter um encontro do fogo de Deus na vida dele. Você já teve um encontro com a sarça de Deus? O Senhor já falou contigo? Porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Ele quer te dar autoridade para isso. Irmãos, experiência com Deus. Você coloca isso no seu coração, na sua mente. Nós precisamos viver de experiências com Deus. Nós precisamos viver de experiências dia após dia. É que nem Paulo falou, de glória em glória. Ele falou: eu não prego um evangelho de persuasão humana, mas de demonstração de poder do Espírito Santo. Nós temos que viver e ser marcados por experiências. Mas você sabe por quê? A igreja não gosta de ser dependente. E só quem vive de experiência é quem vive dependente de Deus. É quem depende de Deus. A igreja, quando ela aprende alguma coisa, os homens, quando aprendem alguma coisa, ele para de depender, ele começa a fazer por si próprio. A gente diz que não é uma religião, é uma relação. Mas relação tem contato, relação tem experiência. Se a gente não tem experiência, a gente não está vivendo relação, a gente está vivendo religião. Então, se você não está sendo marcado por experiência, alguma coisa está errado. E que nós precisamos buscar em Deus isso. Há uns 20 anos atrás, eu me lembro que quando Deus usava Benihim com paletó, aí Deus tomou aquele homem com experiência sobrenatural, ele jogava o paletó, aí todo mundo caía no chão, era aquele reteté, e daqui a pouco estava um bocado de pastor fazendo a mesma coisa, jogando paletó. Aí quando as pessoas não caíam, ele empurrava. É transformar pedras em ladrilhos. Por que funcionou com ele e não funcionou com outros? Porque era experiência de Deus com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É que nem Deus falou para Ezequiel quando aquele anjo apareceu diante daquele rio Quebar, entra no rio. Ele começou a entrar lá com os pedinhos e o anjo mais. Ele começou a entrar até os joelhos e o anjo mais. Aí viu até os lombos e o anjo falou mais. Vem, entra. Você sabe por quê? Porque quando um homem está totalmente submerso por uma água num rio, ou até mesmo numa piscina, ele já não consegue ter força mais do seu controle. É aquelas águas que guiam ele. É assim as águas do Espírito, irmão. Deus não quer que você molhe o seu pezinho. Ele não quer que você tome banho até a cintura. Ele quer que você seja submerso para as águas do Espírito te levar para onde Ele quiser. Para onde Ele quiser. Se Ele quiser te levar para trás, Ele te leva para trás. Se Ele quiser te levar para frente, Ele te leva para frente. Você já não tem controle mais da sua vida, mas o Espírito te guia. Aquele que é nascido por Deus é como folha seca e o vento sopra onde quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pessoas que relutam com Deus: lá eu não vou, com aquele eu não falo, com isso eu não faço.
então não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus faz aquilo que o Espírito de Deus quer. Vai para onde o Espírito de Deus direcionar. Amém? Amém. Só que o homem não gosta de dependência, pastor. O homem não gosta daquilo que Jesus falou. As pessoas não entendem, elas pensam que são literais. Na própria oração do Pai Nosso que você deve orar, fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É ou não é? As pessoas oram isso sem entendimento, porque ninguém gosta do pão de cada dia. As pessoas gostam de ter a sobra para ele poder ter a certeza do amanhã. E Deus trabalha, irmãos, com o pão de cada dia. Foi que nem quando Deus mandou o maná. Ele falou assim: olha, eu vou mandar um maná para saciar o seu povo, mas fala para eles, prega só a quantidade do dia. Não fala para eles guardar, porque amanhã eu vou mandar. Aí quando eles levantam de manhã, o maná, o pão do céu, está lá no meio daquela grama. Aí eles vão catando e vão ajuntando mais do que pode, vão guardando os seus celeiros, porque eles pensavam: e se amanhã o Senhor não mandar? Aí Deus vira, quando vai falar com Moisés, fala: até quando, Moisés? Eu vou suportar o teu povo. Se Deus mandou hoje, Ele vai mandar amanhã, Ele vai mandar depois. Não é porque você merece, é porque Deus é bom, é porque Deus é maravilhoso, é porque Deus é graça. Ele vai mandar amanhã, Ele só quer que você tenha certeza disso. Isso é viver de dependência. Isso é viver de dependência. É viver do sobrenatural de Deus, do pão de Deus. Estou falando de comida física, eu estou falando de coisas espirituais. Graças a Deus, aleluia. Sabe? Aquela expectativa de você vir para um culto, ou você vir para uma vigília sem saber o que vai acontecer. É quando você sai da sua casa com aquele coração inflamado, falando assim: meu Deus, eu estou ansioso para chegar na tua casa, porque eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei de uma coisa: o Senhor vai me surpreender. Aleluia, Jesus. Pessoas que saem da sua casa para vir adorar a Deus num culto, num templo, sem ter expectativa, sabendo que vai ser a mesma coisa. Não existe louvor frio, não existe mensagem fria, existe corações frios. Aleluia, Jesus, é verdade. Porque se os corações forem fervorosos, é a adoração que chama a adorar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a ti, meu O Deus. pastor quer te ensinar. Estava Deus chamando Moisés para uma experiência. Ele já tinha tentado, foi frustrado, estava decepcionado, não queria mais. Quando Deus me mostrava essa mensagem, Deus me mostrava pessoas a qual estão cansadas, foram frustradas por Deus. Eu estou falando, foram frustradas por Deus, não foram frustrados pelo diabo, foram frustrados por Deus. Glória a Deus, aleluia. Já estão cansadas e não querem mais, estão desanimadas. Há quanto tempo não fala em mistério? Quanto tempo não sente o coração arder mais? Era Moisés não queria saber de Egito mais, Moisés não queria saber do povo mais. Agora ele tem uma experiência que vai marcar a sua vida. E Deus fala assim: eu estou te enviando para lá novamente. Você vai vencer as suas deformações. Você foi frustrado porque tentou pela sua carne. Você foi frustrado porque não era o meu tempo. Você foi frustrado porque não estava preparado. Agora é eu que estou te chamando. Agora é eu que estou te enviando. Agora é eu que vou ser contigo. E você vai vencer as suas deformações. Aleluia, aleluia. É a primeira coisa. 4:1. Você está com sua Bíblia aberta? Diz dessa maneira assim: eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mas você estava preocupado com quem aqui? Com os outros. A primeira coisa, escute, a primeira deformação que Deus quer trabalhar, que Deus trabalhou na vida de Moisés: depender do conceito dos outros. Aleluia. Tem pessoas que ela depende da aprovação de outro. Ela depende do conceito do que o outro. Ela vai caminhando tudo bem. Se ela ouve uma crítica, se alguém fala mal, cai.
Deus quer sarar isso. Aleluia. Deus quer sarar Glória a isso. Deus. Depender do conceito dos outros, do que os outros vão falar. Pessoas que só fazem as coisas para os outros verem. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus pelo que Deus nos chamou, pelo que Deus nos orientou. Se A e se B não gosta, então o problema é deles. Eu me importo com aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus pensa ao meu respeito. Eu não estou preocupado com o que o fulano pensa ao meu respeito, o que o Beltrano pensa de mim, nem de bom e nem de ruim. Eu me preocupo com aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus está pensando de mim. É que nem Jesus no deserto. Aí Satanás aparece para ele e fala assim: se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra aqui em pão. Jesus, eu não preciso provar nada para você. E tem gente que ainda pressiona Deus. Xalaiba, canta, núbia. Tu vai ter que me usar. Tu vai ter que me abençoar, para que Ele veja que Tu é Deus na minha vida. Tu vai ter que mostrar, para que Satanás veja. Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para Satanás. Você não precisa provar nada para Satanás. Você não precisa provar nada para homem nenhum. Se coloca diante de Deus e Ele vai usar você. Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a tua boca, Ele vai te respaldar. Aleluia. Você não precisa provar nada para ninguém. Aleluia. Ninguém. Entende isso? Se tu és filho de Deus, Jesus deve ter dado uma risadinha e ter falado: você chegou atrasado. Porque antes eu vim para esse deserto, quando eu estava sendo batizado por João, eu vi os céus abertos e o meu pai falou: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus falou que ele era filho, e Satanás veio botar prova da filiação de Jesus. Quantas pessoas? Ei, Satanás, você é filho de Deus mesmo? Por que você está passando por isso? Deus já falou com você. Você é filho de Deus e você não precisa provar nada para ninguém. Tem muita gente querendo transformar a pedra em pão e tem quebrado os dentes. E ainda fica questionando Deus: por que o Senhor não me honrou? É porque Deus não precisa provar nada. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, meu Pai. Não tenta transformar a pedra em pão para mostrar para Satanás que tu é filho de Deus. Tem gente que ele é tão sem fé, que Deus fala que ele é filho, e ele quer que Deus vá lá no cartório da X e registra a firma: eu, Deus, Jeová, estou assinando e reconhecendo firma que fulano, Maria das Couve, é minha filha. Pá! Você é de Deus. Deus te escolheu. Aleluia. Glorificado seja o nome. Glória a Deus. Nem Alexandre o Grande, né, da história. Alexandre o Grande. A história diz que ele foi Alexandre o Grande pelas suas conquistas. Vai ver a história dele. Se você for ver a história dele, ele dizia: eu sou filho de Aquiles. Eu sou filho de Deus Aquiles. Aí os amigos dele falaram: não, você não é filho de Aquiles não. Ele: eu sou, e eu vou te mostrar que eu sou filho de Aquiles. E saiu 13 anos numa jornada para sair conquistando aí as nações, só para mostrar para os amigos dele que ele era filho de Aquiles. Era Alexandre o Grande para a história, e era Alexandre o Medíocre para ele mesmo. Porque quem quer mostrar alguma coisa para alguém é medíocre. Porque quem tem certeza do chamado de Deus não precisa provar nada para ninguém. Aleluia. A vida dele demonstra, o fruto demonstra quem é a árvore. Amém. Amém. Então Moisés estava muito preocupado. O que eles vão pensar? Eles não vão acreditar. Mas Deus não estava interessado se o povo, você fala, ia acreditar ou não. Deus estava restaurando, estava enviando ele. E a segunda coisa, a segunda deformação: medo de ser reconhecido pelo que ele fez no passado. Êxodo 4:13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Porque ele sabia o que ele tinha feito no passado.
Quantas vezes Satanás para as pessoas pelo passado dela? Quando ela começa a se levantar, Satanás vai até o ouvido e vai falar: logo você? Logo lá? Mas você que fez tantas coisas, eles não vão acreditar em você? Às vezes, irmãos, tem passado que é um demônio. É um demônio que a pessoa fica carregando a gambiarra espiritual do passado dela. Enquanto o passado for vivo, o presente, o futuro é incerto, aliás. Enquanto você não abandonar o passado, você nunca vai ter futuro. Nunca vai ter um futuro. Você nunca vai ter um futuro. Porque o passado sempre vai ser um presente. Sempre vai ser um presente. Jeremias, no meio das suas lamentações, ele fala das misérias que Israel está passando por causa do seu pecado, lá em Lamentações capítulo 3, mas quando chega no versículo 21, ele fala assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele não encheu a mente do passado, ele não encheu a mente de nada, ele encheu a sua mente, a sua memória, daquilo que pode trazer esperança para ele, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Essas eram as esperanças de Jeremias, as misericórdias de Deus que não têm fim, se renovam a cada manhã. E se hoje eu estou vivendo isso, amanhã eu vou viver algo diferente, porque a misericórdia de Deus vai se renovar para a minha vida. O pecado nunca foi problema para Deus. Pecado sempre foi problema para nós. Problema, irmão. Se pecado fosse problema para Deus, o sangue de Jesus perdia o valor. Pecado o problema não é ter cometido pecado. O problema é permanecer nele. Quem permanece em pecado não tem perdão. Não adianta tu estar na gandaia e aí ficar pedindo perdão para Deus, não. E amanhã está lá de novo. Não há perdão para isso. Há perdão para arrependimento. Metanoia, mudança de caminho, mudança de mente. E o justo pode cair 7 vezes. E 7 vezes o Senhor levantará. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. O seu passado não existe mais. O Senhor falou: eu lancei o seu passado no mar do esquecimento. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Você é nova criatura em Jesus. Então levante a sua cabeça. O seu passado, ele foi morto lá no seu batismo. Por isso que é chamado águas de morte. Ele foi perdoado quando você confessou e deixou. Largue esse passado. Quando Satanás vinha ao teu ouvido e fala assim: é você que é um condenado. Eu tenho esperança e tenho perdão para a minha vida. Você entende o ódio de Satanás porque pecou uma vez e foi lançado fora. E para você, toda vez que há arrependimento, Deus se coloca de pé para te perdoar. Então ele estava preocupado. Segunda coisa, ele venceu, o seu passado. E a terceira coisa, medo de falar. Sou pesado. O medo anula a fé, irmãos. Fala assim: o medo anula a fé. Quem tem medo não profetiza. Paulo mesmo falou: nós cremos e por isso nós falamos. Você só fala aquilo que você tem certeza. Não, envia outro. Eu não sei falar. Eram as desculpas de Moisés. E agora Deus vai restaurar ele para mandar ele. Leia lá. Vamos lá. Você vai com sua Bíblia aberta, Êxodo 4. Amém, Jesus. Glória a Deus. De 1 a 4. Olha a restauração de Deus. Recebendo o poder sobre a serpente. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão e nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? O que ele respondeu? Um bordão. Então ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e o bordão virou uma cobra. O bordão virou uma cobra. Fala assim bem alto: cobra. Serpente. E Moisés fugia dela. Olha só. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda, e ela se transformou num bordão. Aqui vinha a cura de Deus. Aqui começava a cura de Deus para a vida de Moisés. A primeira coisa que Deus fez foi: o que você tem na mão?
Ele falou: um bordão, lança na terra. Quando ele lançou no chão, o que o bordão se transformou? Em uma serpente. E a Bíblia é bem clara que fala: e Moisés fugia dela. Você sabe por quê? Porque a cobra, a serpente, era o maior símbolo do Egito naquela época. Quando o bordão se transformou numa serpente, ali Deus estava confrontando Moisés com o seu passado. E Moisés estava fugindo, ele estava se lembrando, ele estava deformado, ele estava lembrando da sua frustração, daquilo que não deu certo antes. E Deus falou assim: agora pega pela cauda. Moisés estava temeroso e Deus estava falando: pega. E quando Moisés pegou pela cauda, ela se transformou novamente em um bordão. Lucas 10:19 fala: eis aí que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mal nenhum vai te acontecer. Agora era a hora. Moisés estava fugindo da serpente, que era o símbolo do Egito. Agora Deus fala: pega com as tuas mãos, eu estou te dando autoridade para isso. Você fugiu ontem, mas hoje você não vai fugir mais. Hoje você vai pegar os inimigos com as tuas mãos e vai esmagá-los, porque eu, soberano, todo-poderoso, que estou te dando poder para isso. Eu quero profetizar de olho aberto para a tua vida. Eu quero te dizer que hoje você vence a deformação do seu passado. Hoje você vence a deformação do medo. Deus está te dando autoridade para você pisar na serpente, para você pegar na serpente, que representa o próprio poder das trevas. Aleluia. Satanás agora vai começar a se preocupar, porque antes você era um fugitivo, agora você tem autoridade para pegar nas mãos. Aí ele pega e Deus fala com ele. A segunda cura: coloque a mão, olha a tua mão. Ele olhou para a mão: coloca no teu peito. Ele colocou no peito. Quando ele tirou a mão, estava o quê? Sabe o que é lepra? Símbolo de pecado. Quando ele olhou, ele colocou a mão no peito. Um coração é o símbolo do eu. Quando ele colocou a mão saiu leprosa, cheia de pecado. Aí ele ficou apavorado e Deus: coloca a mão de novo. Ele colocou a mão. Quando ele tirou a mão, estava limpa. É Deus dando poder sobre as obras da carne. Aleluia. Era Deus falando: colocou a mão no teu peito, no teu coração, no teu eu. E aí eu estou revelando para você quem você verdadeiramente é no seu interior. Antes do sacerdote entrar no tabernáculo para ministrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele tinha que primeiro se lavar na bacia de bronze. A bacia de bronze tinha no seu fundo os espelhos que as mulheres tinham doado para fazer a bacia de bronze. Então, quando o sacerdote ia se banhar, quando ele ia lavar o seu rosto, quem ele via no fundo da bacia? Ele mesmo. Ele estava falando assim: eu vou estar me purificando daquilo que eu mesmo sou. Mas quando colocou a mão e Deus pediu para ele tirar, ele falou: você é assim. E quem de nós não foi assim? Não é assim. Aí quando Deus pede para ele colocar a mão de novo, que a mão saiu curada, ele falou assim: mas agora isso é o meu poder. Eu estou te dando poder sobre as imundícias da carne, sobre aquilo que você não conseguia vencer pela sua própria força. Eu, o Senhor, estou te dando capacidade. Eu, o Senhor, estou te dando unção. Eu, o Senhor, estou te libertando. Irmãos, como era terrível o nosso passado, cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de deformação. Quantas vezes nós tentamos melhorar por nós mesmos e nós se frustramos porque o homem é pecador. Mas quando o Senhor entrou na nossa vida, Ele veio nos santificando de dentro para fora, irmãos. Aleluia. Isso é lindo. A Bíblia fala na série examinar o homem a si mesmo. Quando a Bíblia fala examinar o homem a si mesmo, ele não está falando para o homem fazer um autoexame. Ele está falando para o homem, falando: examine a você mesmo se você está compreendendo aquilo que você vai acabar de participar agora. Porque se você não discernir o corpo e o sangue, você vai ser réu dele. Porque ninguém tem capacidade de julgar ninguém, nem ele mesmo. O Salmo 139 fala assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. Me guia pela vereda da tua justiça.
justiça. Aleluia. Então é o Espírito Santo que tem o próprio juízo e o julgamento para você andar. Quantas vezes nós pensamos que estamos andando no caminho correto e nós estamos dizendo sim, Deus está dizendo não. E nós estamos dizendo não e Deus está dizendo sim. Porque nós não temos capacidade de julgar nem a nossa própria vida. Nós temos que depender do Espírito Santo a nos guiar, nos orientar sobre isso, sobre o caminho. O salmista falava assim: tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o que eu penso, tu sabes o que eu pratico, tu sabes a minha intenção, mas o caminho certo vem do Senhor, me guia por Ele. Aleluia, Jesus. É Deus que transforma. E a gente pensa que santificação é fazer jejuns e orações somente. Isso os fariseus faziam, eles não eram santos. Ser santo é andar com Jesus, é ser um espírito com Jesus. Ele falou: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. E a santificação começa do espírito para fora. Era Deus falando: está aqui a tua lepra, está aqui quem é você. Mas coloca a mão no peito de novo. Quando ele tirou e a mão estava curada, ele falou: isso aqui é o meu poder para te purificar. Amém. É isso que Deus está falando contigo hoje, com você hoje. Aleluia. É Ele que te purifica. Amém. É Ele que te transforma. É Ele que te limpa. E Ele limpa o teu interior. E Ele faz fluir do teu interior uma fonte que jorra de dentro para a eternidade. João capítulo 4. Essa fonte te limpa. Em terceiro lugar, Ele estava dando autoridade para Moisés sobre os dominadores da terra. Ele falou assim: olha, e se eles não crerem, aí você vai lá no Nilo e vai profetizar sobre o Nilo, vai estender o teu cajado e as águas lá vão se tornar em sangue. Você talvez não entenda o que é isso, mas o Nilo era considerado um deus para os egípcios. Era o deus da fertilidade, era o rio Nilo. Porque o Egito era um país muito rico, porque tinha um Nilo lá para regar as agriculturas, para dar. Aí eles pensavam em cultuar o rio como um deus. É o nosso Deus, é o rio, e é o rio Nilo. É que nem as pessoas também creem hoje. Aí lá na virada do ano eles vão lá dar 7 pulos lá na praia para Iemanjá abençoar. Eles também criam que o Nilo era um deus. E de repente Deus falou assim: e você vai estender e vai transformar as águas do Nilo em sangue. Todo mundo sabe que sangue, depois de uns 2 ou 3 dias, apodrece, fede. Ele estava falando: você vai chegar naquele Deus, no Deus daquela terra, e você vai profetizar com a autoridade que eu estou te dando agora. E esse Deus, ele vai ter que cair, ele vai ter que apodrecer. Eles vão ver que o Deus que eles cultuam é um Deus fraco, que o Deus poderoso é o Deus de Israel, é o Deus que está te enviando. Qual é o inimigo que tem te confrontado? Qual é o inimigo que tem te parado? Estende a tua mão, estende o teu cajado, estende a autoridade de Deus e começa a repreender agora, porque nenhum Deus é semelhante ao teu Deus. O teu Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Amém ou não amém? E por última coisa que ele estava vencendo a própria deformidade da sua boca. E Deus falou: eu usarei a tua boca. É o poder do profetizar. A Bíblia fala que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Mas o interessante é que João Batista não operou um milagre, né, pastor? Só pregou. O poder de João Batista estava na boca. E ele pregou a vinda do Senhor. Essa geração, Êpsio, é a geração de João Batista. É a geração de João Batista. Porque se João Batista pregou a vinda, nós temos que pregar a volta. Aleluia. É nós que pregamos que Jesus vai voltar. É nós que pregamos que Jesus vai voltar. Quando o Senhor batizou eles com o Espírito Santo, eles falaram em Atos capítulo 2: e o Senhor nos deu língua como língua de fogo. Essa é a língua de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus está na sua própria palavra. Quando Ele foi criar o mundo e todas as coisas que existem, Ele criou com o poder da sua palavra. E a palavra diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz.
E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e permanece até hoje, está nessa igreja aqui, como o meu irmão cantou, o Espírito de Deus está aqui. Então você tem línguas como línguas de fogo, e você pode profetizar no poder de Deus. Haja e vai haver, porque a fé traz em existência aquilo que não existe. A sua boca é chave apostólica. A Bíblia fala dessa maneira assim, que você abre e fecha o reino de Deus, as portas dos céus, com a sua palavra. Não foi isso? Mateus 16: e te dou as chaves do reino, e o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Você sabe qual é um dos maiores erros da igreja? É só saber ligar, é só saber abrir os céus. A gente também tem que saber fechar. Elias fechou os céus, ele falou: segundo a minha palavra não vai chover. Temos que aprender a fechar os céus. Temos que aprender a falar: eu te proíbo, Satanás, essa retaliação contra a minha família. Eu te proíbo essa retaliação contra os meus bens. Eu repreendo essa retaliação. Nós temos poder de fechar. Às vezes nós abrimos, profetizamos, e Satanás entra pela mesma porta. Temos que aprender a abrir o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa família, e aprender também a fechar mesmo as portas para Satanás. Tem gente que não faz as coisas com medo de retaliação. Retaliação, você pode fechar a porta para ela. Você tem ou não tem autoridade para fechar e para abrir? Amém. O problema é que a gente só sabe abrir, a gente só aprendeu a abrir, a gente tem que aprender a fechar. A gente tem que aprender a estender a mãozona lá e começar a fechar a porta. Aquele marido que ainda não é convertido, eu proíbo agora a tua entrada nesse coração. E fecha a porta. Elias fechou a porta, falou: não vai chover, e não choveu. Amém? Você tem poder e tem autoridade para isso. A boca de Deus libera o espírito de ressurreição. Ezequiel foi levado num vale de ossos sequíssimos, e Deus falou: pode esses ossos tornar a ter vida? Ezequiel falou: só tu sabes. Ele falou: então profetiza. E o mesmo vento, olha só como que é o vento da ressurreição. Deus pega, né, lá o barro e faz Adão, um boneco. Só assim não servia. Ele só tornou alma vivente quando Deus chegou e o Espírito Santo entrou dentro dele e começou a ter vida. Quando Ezequiel profetizou que os ossos se ajuntaram, que nasceram pele, que nasceram nervos, que elas juntaram carne, isso bastava? Não bastava. Ele começou a profetizar o vento da vida, o vento dos quatro cantos. Aí o vento foi entrando lá nas narinas novamente daqueles seres, e eles começaram a andar. A igreja já tinha sido levantada por Jesus Cristo, mas tinha autoridade, tinha vida? Não tinha. Lá em Atos ele ouviu um vento impetuoso quando eles estavam orando no cenáculo. Aquele vento entrou e de repente eles começaram a se levantar. A igreja começou a ter vida. Agora tudo isso começa pelo profetizar. Deus falou para Ezequiel: profetiza. E ele profetizou o vento dos quatro cantos, a boca que traz o espírito de ressurreição. Amém. Então é isso que Deus estava trabalhando em Moisés. Eu vou usar a tua boca. Deuteronômio 18:15. Moisés já estava no fim da sua vida, já tinha libertado o povo do Egito, já tinha ensinado muitas coisas, Deus já tinha mostrado que era com ele. Agora ele, antes de morrer, fala assim: estou indo embora. Está se despedindo praticamente. Mas ele deixa um recado falando assim: nos últimos dias Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Ele estava profetizando sobre o próprio Cristo. Não sabe o que é isso? Isso é a diferença de quando Deus chamou ele todo deformado, que ele falou: não envia a mim não, sou pesado de língua, meu passado é tenebroso, não envia a mim não, envia outro. Depois dele restaurado, ele estava falando. Ele tinha tanta certeza que Deus era sobre ele, tinha tanta certeza na unção das obras dele, que ele falou: Deus suscitará outro profeta semelhante a mim.
Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele já não tinha medo de mais nada, mas já estava profetizando que as outras gerações iam precisar de homens como ele. Ele estava falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo te deu a mesma autoridade quando em Atos o Espírito desceu e quando ele te batizou com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré foi liberado sobre a igreja no dia de Pentecostes e foi liberado para a sua vida no dia do batismo com o Espírito Santo. Ele estava falando assim: agora é o meu Espírito em você. Moisés falou: vocês vão precisar de um profeta como eu. E Jesus se levantou e foi maior do que Moisés. E agora Jesus estava liberando o Espírito dele para você fazer as mesmas obras. Fale, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Amém? Agora toda autoridade procede da sua boca. Sabe quando Moisés abriu o mar? Aí todo mundo fala, e ele estendeu o cajado e o mar se abriu. Não foi bem assim não. Depois você lê direitinho lá, Moisés não estendeu o cajado. A Bíblia diz dessa maneira: ele levantou o cajado para o céu, estendeu a mão para o mar e ordenou: abre! Aí o vento, aí as águas foram se dividindo. Ele não tocou com o cajado, ele estendeu o cajado para o céu, levantou as mãos para o mar e profetizou. Está na hora de você chegar na sua casa, lá naquele celeiro, levantar o cajado, que é a autoridade, para cima, estender a mãozinha em direção do teu armário e falar: profetizo a abundância. Não sei de onde vai vir, mas o meu Deus é Deus de abundância. Chega lá em direção daquele quarto, daquele filho que ainda não se converteu, levanta a autoridade para cima e estende as mãos em direção ao quarto e fala: eu profetizo em nome de Jesus. Começa a estender as mãozonas, começa a levantar a autoridade para o céu e estender as mãozonas para onde for e profetiza. O mar não se abriu, não foi o cajado que tocou, não foi a mão que tocou, foi a palavra que foi liberada e o mar se abriu. Está afim de liberar agora? Está afim de experimentar agora? Amém. Glória a Deus. Está afim? Está afim? Levante. Amém. Levante do seu lugar. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Em nome de Deus. Jesus. O próprio Atos 2 fala: e ele nos deu o Espírito, ele nos deu língua como língua de fogo. Amém? Nada funcionou porque não tinha